Nos últimos anos, a indústria cinematográfica tem explorado cada vez mais o vasto universo dos videogames, adaptando histórias de jogos para filmes. No entanto, muitos desses filmes, que geraram grande expectativa entre os fãs, não conseguiram corresponder à qualidade e complexidade dos jogos que os inspiraram. Assim, entre sucessos comerciais e fracassos de crítica, essas produções oferecem uma interessante mistura de ação, fantasia e aventura, tentando capturar a essência dos games que cativaram milhões de jogadores ao redor do mundo. Aqui, apresentamos uma lista cronologicamente separada dos filmes em live action baseados em jogos eletrônicos, analisando suas recepções e o impacto que tiveram tanto nas bilheterias quanto entre os espectadores. Em 1993, a Nintendo nos presenteou com uma adaptação cinematográfica nada convencional de sua franquia mais famosa. Super Mario Bros. Nos levou em uma jornada bizarra pelo reino dos cogumelos, um lugar bem diferente do que estávamos acostumados nos jogos. Ao invés do mundo colorido e alegre dos jogos, o filme nos apresenta um universo sombrio e gótico, com dinossauros humanoides e uma estética bem peculiar. Essa visão alternativa dividiu os fãs, mas também gerou uma legião de defensores. A adaptação dos personagens, e Mario e Luigi, nossos encanadores favoritos, foram reimaginados como detetives em um mundo pós-apocalíptico. A princesa Daisy ganhou um papel mais ativo, enquanto Bowser se transformou em um vilão mais complexo, com motivações que vão além da simples conquista. No entanto, a ausência de personagens icônicos como Toad e Yoshi deixou muitos fãs nostálgicos. A produção conturbada, e as filmagens foram marcadas por diversas dificuldades, como mudanças constantes no roteiro e desafios técnicos. A tentativa de adaptar um universo tão colorido e infantil para um live action com elementos sombrios e violentos acabou gerando um produto final bastante peculiar. O legado, e apesar das críticas negativas na época, Super Mario Bros. Se tornou um clássico cult, com uma legião de fãs que apreciam sua bizarrice e originalidade. O filme é frequentemente lembrado como um exemplo de como as adaptações de videogames podem dar errado, mas também como um marco na história do cinema. Super Mario Bros. De 1993 é um filme que amamos odiar, ou odiamos amar. Uma coisa é certa, que é uma experiência única e inesquecível. Em 1994, a popular franquia de videogames Double Dragon ganhou vida nas telonas com uma adaptação que nos transportou para um futuro distópico, marcado por um grande terremoto que deixou a cidade em ruínas. Os irmãos Lee, mestres em artes marciais, se veem envolvidos em uma busca épica por um antigo talismã capaz de conceder poderes inimagináveis. O filme, que mistura elementos de ficção científica e artes marciais, apresenta um visual cyberpunk com gangues rivais, tecnologias futuristas e um ambiente urbano decadente. A história, embora tome algumas liberdades em relação aos jogos, captura a essência da rivalidade entre os irmãos Lee e a ação frenética das batalhas. A adaptação de Double Dragon, 1994, é um marco na história das adaptações de videogames para o cinema, explorando temas como poder, ambição e lealdade em um contexto pós-apocalíptico. Apesar de não ter sido um sucesso de crítica, o filme conquistou um público fiel e se tornou um clássico cult para os fãs de artes marciais e do gênero cyberpunk. Em 1994, a popular franquia de jogos de luta Street Fighter ganhou vida nas telonas com uma adaptação que nos transportou para a fictícia Shadaloo City, no Sudeste Asiático. Lá, uma guerra civil está em ebulição, liderada pelo General M. Bison, um ditador impiedoso que busca dominar o mundo. O filme reúne um grupo de lutadores de diversas partes do globo, cada um com suas habilidades únicas, para enfrentar as forças de Bison. Entre eles, estão o Coronel Guile, Chun-Li, Ryu e Ken, que usam suas artes marciais para combater o mal e libertar o povo de Shadaloo. A adaptação de Street Fighter, 1994, é uma explosão de ação e efeitos especiais, com cenas de luta épicas e coreografias elaboradas. Apesar de ter tomado algumas liberdades em relação aos jogos, o filme captura a essência dos torneios de luta e da rivalidade entre os personagens. A história, que mistura elementos de guerra, espionagem e artes marciais, apresenta um visual colorido e exótico, com cenários exuberantes e figurinos marcantes. A adaptação de Street Fighter, 1994, é um marco na história das adaptações de videogames para o cinema, mesmo que tenha sido alvo de críticas por parte dos fãs mais puristas. Em 1995, a popular franquia de jogos de luta Mortal Kombat ganhou vida nas telonas com uma adaptação que nos transportou para um reino místico, onde a Terra está prestes a ser conquistada por Shao Kahn, o imperador de Outworld. Para evitar a destruição do seu mundo, Raiden, o deus do trovão, convoca um grupo de guerreiros para participar de um torneio mortal.
O filme reúne lutadores de diferentes origens, como Liu Kang, o monge Shaolin, Johnny Cage, o astro de cinema, e Sonya Blade, a agente das forças especiais, para enfrentar os campeões do Ultimate em uma série de batalhas épicas. Cada luta é uma demonstração de poder e habilidade, com finalizações brutais e efeitos especiais marcantes. A adaptação de Mortal Kombat, 1995, é um marco na história das adaptações de videogames para o cinema, com uma atmosfera sombria e violenta que captura a essência dos jogos. A história, que mistura elementos de artes marciais, mitologia e ficção científica, apresenta um visual colorido e exótico, com cenários exuberantes e figurinos marcantes. Em 1999, a aclamada franquia de jogos de simulação espacial Wing Commander ganhou vida nas telonas com uma adaptação que nos transportou para um futuro distante, onde a humanidade trava uma guerra intergaláctica contra a raça alienígena Kyurati. O filme acompanha a história de Blair, um jovem piloto que se junta à Confederação para defender a Terra contra a invasão Kyurati. Ao lado de sua equipe, Blair embarca em missões perigosas e enfrenta dilemas morais em um contexto de guerra e traição. A adaptação de Wing Commander, 1999, é uma celebração da franquia de jogos, com uma fidelidade impressionante aos elementos originais. As batalhas espaciais são um ponto alto do filme, com efeitos visuais impressionantes para a época e uma imersão na experiência de pilotar uma nave espacial. A história, que mistura elementos de guerra, aventura e drama, apresenta um universo rico e detalhado, com personagens complexos e diálogos inspirados nos jogos. Em 2001, a icônica heroína dos videogames, Lara Croft, ganhou vida nas telonas com uma adaptação que nos transportou para um mundo repleto de mistérios, perigos e tesouros ancestrais. Interpretada por Angelina Jolie, Lara Croft é uma arqueóloga e aventureira destemida que herdou a fortuna e o espírito aventureiro de seu pai. A trama gira em torno da busca por um artefato lendário, o Triângulo de Luz, um artefato com o poder de controlar o tempo e o espaço. A lenda diz que quem controlar o triângulo terá o poder de dominar o mundo. Lara, movida por sua curiosidade e pela necessidade de desvendar os mistérios de seu passado, embarca em uma jornada perigosa para encontrar o artefato antes que ele caia nas mãos de uma sociedade secreta conhecida como os Illuminati. A adaptação de Lara Croft, Tomb Raider, 2001, é uma celebração da franquia de jogos, com cenas de ação eletrizantes, paisagens exóticas e quebra-cabeças desafiadores. O filme captura a essência da personagem, retratando Lara Croft como uma mulher forte, independente e determinada. Em 2003, a popular franquia de jogos de tiro em primeira pessoa, House of the Dead, ganhou vida nas telonas com uma adaptação que nos transportou para uma ilha isolada infestada por zumbis. Um grupo de jovens estudantes, em busca de diversão, acaba aprisionado nessa ilha maldita, onde um experimento científico deu errado, ressuscitando os mortos. O filme combina elementos de terror, ação e comédia, apresentando cenas de gore, batalhas frenéticas contra hordas de zumbis e diálogos com um tom irônico. A adaptação, embora tenha tomado liberdades em relação aos jogos, captura a essência da jogabilidade frenética e da atmosfera claustrofóbica dos jogos. Em 2004, a franquia Resident Evil continuou a expandir seu universo cinematográfico com Resident Evil: Apocalipse. Dando sequência aos eventos do primeiro filme, a história agora se concentra em Raccoon City, completamente infestada por zumbis. Alice, a heroína interpretada por Milla Jovovich, retorna com poderes sobre-humanos adquiridos após experiências da Umbrella Corporation. Unindo forças com outros sobreviventes, como Gil Valentine e Carlos Oliveira, Alice busca escapar da cidade enquanto enfrenta hordas de mortos-vivos, criaturas mutantes e as forças da Umbrella, que tentam conter a epidemia a qualquer custo. O filme explora temas como a corrupção corporativa, a luta pela sobrevivência e a natureza do vírus T, aprofundando o universo criado nos jogos. Em 2005, a popular franquia de jogos de terror, Alone in the Dark, ganhou vida nas telonas com uma adaptação que nos transportou para um mundo sombrio e repleto de mistérios. O filme acompanha Edward Carby, um detetive paranormal, em sua investigação sobre uma série de eventos estranhos em uma pequena cidade. A trama se desenrola em uma mansão isolada, onde Carby e sua parceira, Aline Cedrak, descobrem uma conspiração que envolve criaturas sobrenaturais e forças antigas. À medida que se aprofundam nos mistérios da mansão, eles enfrentam criaturas grotescas e tentam desvendar os segredos de um culto milenar. A adaptação de Alone in the Dark, 2005, é uma mistura de terror psicológico e ação, com elementos sobrenaturais e uma atmosfera gótica.
Embora tenha tomado liberdades em relação aos jogos, o filme captura a essência da franquia, com seus cenários sombrios e criaturas grotescas. Em 2005, a popular franquia de jogos de tiro em primeira pessoa, Doom, ganhou vida nas telonas com uma adaptação que nos transportou para a base marinha de Marte, onde um experimento científico dá errado, liberando hordas de demônios. O sargento Dwayne Johnson, The Rock, lidera uma equipe de elite para investigar a origem da infestação demoníaca e salvar os cientistas presos na base. O filme combina elementos de ficção científica, horror e ação, apresentando cenas de combate intensas contra hordas de demônios, exploração de ambientes alienígenas e um enredo que envolve experimentos genéticos e portais interdimensionais. A adaptação, embora tenha tomado liberdades em relação aos jogos, captura a essência da franquia, com sua atmosfera sombria e batalhas frenéticas. Quais desses filmes você já viu? A jornada das adaptações cinematográficas de videogames é repleta de altos e baixos, com uma diversidade de estilos que varia entre o fracasso e o sucesso de crítica e bilheteria. Enquanto algumas produções falharam em capturar a atmosfera dos jogos, outras se destacaram, trazendo novas perspectivas e adicionando camadas às histórias que os fãs já conhecem e amam. Se vocês querem ver a lista dos filmes mais modernos, deixe aqui nos comentários.